E aí, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje, vou fazer aquela rápida revisão, como sempre, dos assuntos da aula anterior e vou dar leve introdução para o assunto de hoje. O roteiro já está no eClass, para quem quiser já baixando aí. O assunto que a gente vai ver hoje está na página 125 e 126. Vocês estão vendo ali na página 125 que tem um título, né? E no título diz assim, posição, deslocamento e tempo, certo? A gente vai ver hoje só posição e deslocamento. Porque sobre o tempo, a gente vai ter que fazer, já começa a entrar nos cálculozinhos, e aí eu vou deixar para entrar nos cálculozinhos só na próxima aula, tá? Só não precisa se apavorar com os cálculos, tá? É coisa de segunda série, tá? Física só tem cálculo de mais, de menos e de vezes no máximo, tá? Se tiver uma de dividir, é meio raro, mas pode até que tenha, pode até ser que tenha, mas no máximo dos máximos é multiplicação, tá? De resto é menos e mais. E é isso. O que vocês têm que entender na física, gente? Física é muita interpretação, tá? Interpretar direitinho o que tá pedindo o problema ali de física, bonitinho. Quando vocês conseguirem interpretar isso, vocês conseguem fazer certinho, tá? Os cálculozinhos. Essa é a parte, digamos, mais chatinha da física. O resto é tudo de boas, tudo bem legal. A parte mais chatinha é fazer os cálculos. Mas tem gente que ainda prefere os cálculos do que ver toda a outra parte teórica. E aí, depois que vocês aprenderem aqui, aí vocês me digam, tá? O que vocês preferem. Se vocês preferem exatas ou se preferem uma coisa mais, sei lá, como é que eu posso chamar daí o resto da física. Na moral. Tá bom? Então, hoje a gente só vai falar de posição e deslocamento. Mas antes disso, vamos fazer aquela recapitulação rápida, né, nos conceitos que vocês viram da aula anterior, que foi com relação a repouso, movimento, ponto material, né, referencial, o que é tudo esse negócio aí, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o movimento? Movimento é quando um corpo muda de posição, tá? Num determinado tempo. Então, veja, gente, eu vou falar aqui termos bem de física agora. Vocês têm que levar isso em consideração, tá? Quando a gente fala em física, a gente tem que falar sempre em termos físicos, ok? Então, ter isso na cabeça de vocês. Então, gente, movimento é quando um corpo se desloca, troca de posição em um determinado tempo, tá? O tempo ele sempre tem que estar sendo levado em consideração. E por que eu falo corpo? Gente, corpo não é porque é corpo, tá? Corpo humano. Corpo em física é qualquer objeto, qualquer coisa que vá se mover, ou enfim. Então, não é só referência ao corpo humano mesmo, é qualquer coisa. Um móvel. Corpo ou móvel, tanto faz. E o que é, então, o repouso? O repouso acontece quando o corpo não muda a posição, tá? Então, como eu falei, gente, termos físicos, eu não vou dizer aqui para vocês, repouso é quando tá parado. Não. Repouso é quando não tem mudança de posição, tá? Quando o corpo não muda a sua posição com relação ao referencial, certo? Então, sempre lembra que tem que ter o referencial. Mas o que é o referencial? Vocês lembram lá quando vocês estudaram? Referencial, sistema de referência. É um ponto que a gente adota, é um corpo, né, que a gente adota como uma referência para analisar um fenômeno, tá? Então, sempre vai ser levado em consideração qual é a referência daquele corpo, ou daquele objeto, ou daquele móvel, para saber se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Então, um exemplo, gente. Quando você está dentro do ônibus, esse é o exemplo mais clássico, tá? Que se dá. Você está dentro do ônibus, está sentadinho no banco ali, tem uma pessoa do teu lado. Aí você pergunta assim, a pessoa que está do teu lado, ela está em repouso ou está em movimento? O que você responderia? Agora eu quero que vocês falem. Repouso ou em movimento? Qual é a resposta? Na verdade, ela está nos dois, depende do referencial. Se o referencial estiver dentro do ônibus, ela vai estar em repouso. Se ela estiver fora, ela vai estar em movimento. Perfeito. Então, gente, sempre a resposta vai ser depende. Depende do quê? Do referencial que você adotou. É exatamente isso. Então, vejam como a referência ela é importante. Então, se você vai pegar como referência você mesma,
dentro do ônibus, a pessoa que está do teu lado está parada, está em repouso, no caso, né? Agora, se for pegar como referência a pessoinha que está lá fora, né? Para ela, esse corpo vai estar em movimento. Então, vai depender muito da referência que você adota. Então, a referência é muito fácil, né? O sistema de referência é fácil da gente entender. E o ponto material é basicamente o corpo móvel, né? Cuja as dimensões não interferem em nada no estudo. Então, não interessa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é comprido, curtinho, enfim. As dimensões não se aplicam, como está escrito ali no livro de vocês na página 123. Tem o conceito ali de ponto material e é aquilo ali mesmo, tá? É um corpo, ou um objeto, um móvel, cujas dimensões são desprezíveis, ou não são levadas em consideração em relação à distância que está. Então, ali no livro de vocês, dá um exemplo sobre o avião, né? Quando ele está muito longe, parece que ele é pequenininho, mas na verdade é um troço gigante, né? Então, não leva em consideração as dimensões do ponto. É isso. O ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis para o negócio. Então, é isso aí. Então, revisada essa partezinha, esses conceitos, agora a gente vai falar rapidamente sobre a trajetória, que aí vocês não tinham lido, né, semana passada, eu não pedi para ler. Não sei se alguém leu, alguém deve ter lido sobre isso, mas eu disse que não precisava. Mas a trajetória daí, galera, trajetória também é algo importante de se levar em conta quando você fala em repouso, movimento, referencial e etc. Basicamente, o que é a trajetória? São todas as posições que aquele móvel vai ocupar durante um determinado tempo. Tá? Então, é o caminho descrito pelo móvel, o caminho que ele vai percorrer. Essa é a trajetória. Ali na página 124, tem o conceito de trajetória, né, dentro de umas caixinhas assim, uns colchetes, sei lá como é que chama aquilo, verdinho assim, diz, ó, conjunto de sucessivas posições ocupadas por um corpo em movimento. Então, obviamente, para ter uma trajetória, esse corpo precisa estar em movimento, senão não vai ter um caminho, né, a ser percorrido. Então, se você quiser botar do ladinho ali, só para lembrar, ficar mais fácil de lembrar, pode pôr que a trajetória é o caminho descrito pelo móvel, o caminho que ele percorre, tá bom? E essa trajetória, ela pode ser de diversas formas, tá? Ela pode ser, na verdade, de dois tipos. Ela pode ser reta, né? Uma trajetória retilínea, que a gente chama, ou uma trajetória curvilínea. Esses termos vocês vão ver um pouco mais no ensino médio, tá? Na verdade, agora sobre trajetória, é só isso aqui que a gente vai ver. Não vai ter mais, não vai ser mais falado em trajetória no decorrer do restante aí do ano. Mas lá no ensino médio vocês vão ver bastante esses termos, né? Curvilínea, retilínea e tá. Tá? Então, a retilínea é quando ele percorre esse caminho em linha reta. Belezinha? E ali tem alguns exemplos que dá para vocês. Subida do elevador, um objeto em queda livre, né? Que não troca de trajeto, é sempre retinho. E as curvilíneas, como o próprio nome já diz, sempre tem uma linha curva. Né? Tem algum momento, então, que o móvel vai fazer alguma curva, né? Vai mudar ali a trajetória, não vai ser sempre retinha. E aí as trajetórias curvilíneas, elas podem ser de diversos tipos. Daí ali vocês têm, ó, são 4 tipos diferentes. Tem a circular, a parabólica, a hiperbólica e a elíptica. Circular, então, é aquele movimento do ponteiro do relógio, né, normal, ou um ventilador. Parabólica é como se fosse o arremesso de uma bola, que faz uma curvinha assim, né, como se fosse um arco-íris. A hiperbólica é a trajetória de subida de um ônibus espacial, então é aquela que sobe e depois faz aquela curva gigante, né, lá em cima. Essa é a hiperbólica, porque ele tem que subir primeiro, né, faz uma trajetória meio retilínea, e depois ela faz esse movimento de arco-íris, né, que é a da parabólica, por isso que ela é hiperbólica. E a elíptica é aquela que faz os planetas girarem ao redor do Sol, né, que não é bem circular, é uma coisa mais ovalada, né, um movimento mais ovalado, assim, que percorre, tá? É isso aí. Isso é sobre trajetória. E aí tem as questões da página 125 que eu não pedi para vocês fazer, eu acho, que eu não precisava ter feito, né? Se deixaram em branco, isso? Então a gente vai fazer elas agora, menos a número 3. Número 3 não vai precisar, a gente vai responder a 1 e a 2 juntos agora, tá bom? Então a número 1 diz assim, ó. De acordo com o texto, os conceitos de movimento e repouso são relativos. Isso é na página 125, tá, gente?
De que depende um observador para determinar esse conceito? Então, é aquilo que eu estava falando antes. O observador vai depender do quê? De um referencial. Então, põe aí que o observador depende sempre de um referencial. E aí você pode dar o exemplo do ônibus. Escreve ali. Pode dar o exemplo da moto também. Eu acho que a moto é legal porque era o que estava escrito no livro, né? Se você está com alguém na moto, os dois estão em repouso. Agora, se a pessoa que é o referencial está olhando vocês, aí vocês estão em movimento. Qualquer um desses exemplos vocês podem dar ali. A número 2 diz assim, ó, um ônibus está trafegando a 80 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou não? Justifique a sua resposta. Então, sobre isso, mesma coisa que a gente estava conversando ali. Depende. Depende do quê? De qual referencial eu adoto. Aí você põe ali, ó. Se o ônibus estiver em relação à estrada, ele está em movimento. Se ele estiver em relação aos bancos, ele está em repouso. Então, essa é a justificativa, né, que pede ali, justifica a sua resposta. Daí você põe, depende do referencial que eu adoto, e aí bota ali os tipos de referenciais que podem haver. Se é um, ele está em repouso, se é outro, em movimento. Oi? Tem nem espaço para isso. Pois é, tem que escrever bem pequenininho. Bota assim, em relação à estrada, sim, porque a pergunta é se ele está em movimento ou não, né? Então, em relação à estrada, sim, está. Em relação aos bancos do ônibus, não. Só para ficar um pouco mais curto. Agora, gente, que vocês responderam aí as questões, vamos dar início, então, a esses dois conceitos, que é posição e deslocamento, tá? Hoje. Página 125. Gente, eu nunca leio com vocês o que está escrito, né? Vocês sabem, não fico lendo o que está no livro. Vocês vão ler depois, para conseguir entender melhor. Mas eu não gosto de ficar lendo, tá? Ler é só pra gente dormir mesmo. Então, eu vou explicar mesmo para vocês o que significa cada um, qual é a diferença deles. Então, basicamente, é bem rapidinho isso aqui, tá, gente? Não é muito grande, não. Basicamente, posição. O que é a posição de um móvel? É o lugar aonde esse móvel, esse corpo se encontra num determinado tempo. Então, lembra, o tempo ele tem que ser levado em consideração, tá? Então, lugar aonde o corpo está, num instante de tempo. Então, isso é a posição. Lembra termos físicos. Posição é isso. Beleza? Depois vocês vão poder ler ali direitinho. Eu acho que o videozinho também fala um pouquinho sobre isso e mostra bem certinho as diferenças entre deslocamento e posição. Ok? Então, essa é a posição. Agora, o que seria o deslocamento? Deslocamento, gente, é a variação da posição daquele corpo. Então, deu para associar os dois? Então, posição é o lugar onde ele está em um determinado tempo. E o deslocamento é a variação dessa posição no tempo também, né? Num tempo determinado. Por que o que eu preciso que vocês entendam? Porque depois a gente vai falar sobre distância percorrida. E deslocamento e distância percorrida é bem diferente um do outro, tá? Ou espaço percorrido, tanto faz o nome aí. Então, vocês têm que entender primeiro esse conceito para mais tarde entender o que é o espaço percorrido. Não é a mesma coisa. Tem um monte de gente que confunde, tá bom? Então, coloca aí, deslocamento é a variação da posição do corpo. Então, assim, ali na página 126 fala do deslocamento. Então, é quando ele troca de posição, né? Então, olha só o que diz ali. À medida que o móvel se afasta ou se aproxima do referencial, a posição vai variando. Então, isso é o deslocamento. Por que eu estou frisando? Porque depois, para vocês não confundirem, o que é o espaço percorrido. Eu não me lembro se o vídeo de hoje vai falar sobre o espaço percorrido, tá? Mas se não falar, a gente vê isso na próxima aula bonitinho. Ok? Então, aqui, gente, já começa algumas introduções para os cálculos que a gente vai ter depois, tá? Então, assim, posição de um móvel, que a gente viu ali que é o lugar onde ele está, né? O ponto X que o móvel se encontra, ele é determinado pela letra S, tá bom? É um S, pequenininho assim. Não me perguntem por que colocaram S, tá? Em vez de D, botaram S. Então, S é a posição. E o deslocamento, ele
é tido como ΔS. Então, a gente chama de ΔS, mas é óbvio que a gente não vai escrever ΔS. ΔS, gente, como é que eu coloco ΔS no meu papel? ΔS é um triângulozinho e um S do lado. Tá lá no livro de vocês como é que é o símbolo do delta. Então, olha só. ΔS é um triângulozinho e um S do lado. Quando tem ΔS, você tem que saber que isso está se referindo ao deslocamento de um móvel. E aí, gente, para poder determinar o deslocamento desse corpo, então essa variação, né, de posições do corpo, eu preciso fazer uma leve continha de subtração. Eu vou subtrair a posição final deste corpo pela posição inicial dele. E aí eu tenho o deslocamento. Quanto que vai ser o deslocamento? Bem fácil. Primeiro a posição final menos a inicial. Não vão botar ao contrário aí, porque senão nunca vai dar certo a conta de vocês, tá? Ponto final primeiro, ponto inicial depois. Por quê, gente? Porque assim, a posição inicial é aonde ele estava antes, né, de tudo, e a posição final foi aonde ele parou. Aí eu preciso saber qual foi o deslocamento ali, né? Quanto deu de deslocamento nessa troca de posição. Então, eu diminuo um do outro e aí eu tenho qual é o deslocamento da criatura, tá? Daquele corpo, daquele móvel, do carro, da moto, seja o que for que vocês estão vendo aí. Então, a continha, como é que fica o cálculo, a fórmula? ΔS, que significa deslocamento, né? Igual a SF, é um F bem pequenininho do ladinho, né? O F é de final, menos SI, que é o I de inicial. Tem algumas fórmulas que colocam S2 menos S1, que, enfim, eu prefiro o SF e o SI, que eu acho que fica melhor da gente localizar aí, né? Qual é os valores direitinho. E aí tem o exemplo aqui na página 125, né, de um carro ali que estava indo em direção a Rio de Janeiro, né? São Paulo a Rio de Janeiro. E daí a posição inicial dele era 0, sempre vai ser 0, né, gente? Costuma sempre ser 0 porque é onde ele estava, né? No inicial ele estava paradinho, depois que ele se moveu. E aí depois ele ali está parado em 300. Seria isso? 300? Se eu não me engano é isso. E aí você vai pegar e vai fazer ali a diminuição. E é sempre assim, gente. É fácil? É fácil. É bem isso mesmo. A gente fica assim, credo, é só isso? É só isso. Tá? Com relação a deslocamento, é só isso mesmo. E aí diz ali uma situação. Na página 126 tem outra situaçãozinha para vocês verem ali, que é fácil demais, tá? Ó, que é um móvel que partiu da cidade A para a cidade C, e para encontrar seu deslocamento, você vai precisar, então, subtrair a posição final dele, que foi de 60 km, para a posição inicial, que é 0. Ali tem outro carrinho. Na página 126 tem outro carrinho, ó. 0, e a última posição dele foi 60, tá? 60 km. Então, aí você vai pegar os 60, diminuir do 0, e você vai ter ali 60 quilômetros. Esse foi o deslocamento desse carro. E aí, depois vocês vão ler ali, ó, não confunda espaço percorrido com deslocamento. Aqui no livro de vocês já dá uma leve explicadinha sobre isso, mas daí eu vou focar nisso na próxima aula, que aí eu já entro na parte sobre o intervalo de tempo, tá? Que daí é outra continha, que é bem fácil também, tá? Praticamente igual esse aqui. Mas é só para vocês entenderem como é que funciona. Então, hoje era isso, gente. Posição e deslocamento, para vocês entenderem esses dois conceitos. E aí, agora vocês vão ter algumas questões que falam sobre referencial, ponto material, movimento, posição, essas coisas, tá? Lá no arquivo, que está no eClass. E tem um videozinho ali que também explica sobre isso que eu falei agora. Tá? Então, vocês já podem começar a ver o roteiro lá. E qualquer dúvida, a prof está aqui, né? Se vocês precisarem. E responda aquelas perguntas lá, tá, gente? Quem não pode imprimir o arquivo, tem que copiar no caderno as questões e responder, tá? Quem pode imprimir e colar no caderno. Quem não quer fazer nenhum dos dois, faz direto no computador. Responde direto ali. Só que aí vocês vão ter que guardar esse arquivo aí, tá? Para estudarem. Vocês já podem ir lá então, galera. Vou ficar por aqui.